A esses três revoltados, com até uma certa razão, e há muitos, uma grande parte da população brasileira, residente no Brasil e fora do Brasil também, que estão a exigir que as Forças Armadas virem à mesa e tal. Eu confesso que eu já pensei nisso, confesso que tenho planejamentos para isso, confesso também que se eu estivesse em posição de poder decisório, já teria feito. Porém, creio que tanto as Forças Armadas como o governo está agindo da maneira correta, da maneira tranquila, observando as leis. Não que qualquer revolução tenha necessariamente que ser feita dentro da lei. Quando se parte para uma revolução, se age rigorosamente dentro da lei ou fora dela também. E depois se escreve o que quer. Porque o que é a lei? A lei nada mais é do que algo que os legisladores escrevem para comportar ou conformar os usos e costumes de uma população e dar um norte para garantir o direito igualmente a todos. Nada mais que isso. Tanto é que é dinâmica. Tanto é que a obrigação maior dos legisladores é sempre formular leis que amparem a população nos seus anseios, modificar aquelas que estão em desuso ou que estão, vamos dizer assim, já erradas ou contra as necessidades do país e atualizar as demais. Essa é a obrigação do legislador. Assim como ao Judiciário e Ministério Público, nada mais cabe que não dirimir dúvidas ou dizer aos olhos da legislação quem tem direito a quê, numa contenda ou numa briga, ou enfim, em alguma diversidade de pensamento ou de exigências ou até de direito. Nada mais que isso. Se todo mundo ficasse dentro do seu quadrado, o executivo teria tranquilidade e o país teria seguido e já seríamos potência com 3 anos de Bolsonaro. Porque é preciso dizer, isso tem que ser dito, que ele era a única opção, não era mais uma. Nas outras já estaríamos numa guerra civil. E que se todos tivessem remado no mesmo rumo, com certeza o país já estaria bem mais avançado. Porque ele foi e por muito tempo será o governo, o presidente, que mais fez, que mais realizou e que mais pensou no povo, com falhas também, com erros, porque o erro é próprio da atividade humana. Mas nunca por desonestidade ou por qualquer outra maledicência de caráter. Muito bem. Ainda temos muita gente no governo, em outros escalões, que faz parte do aparelhamento do PT e da esquerda. Porque é preciso lembrar que desde o primeiro dia de governo FHC, nós começamos a andar em direção à esquerda, acelerando cada vez mais. Ok. As Forças Armadas, no momento, têm que estar sempre treinadas, equipadas e sabendo muito bem, em qualquer circunstância, interna ou externa, o que fazer contra o inimigo. Agora, os mesmos que estão berrando aí, talvez não estivessem nem nascidos, quando da última intervenção política das Forças Armadas, a pedido e a mando da grande parcela da população. Na década de 60, que foi quando aconteceu, diga-se de passagem, revolução esta que começou a nascer em 1945 com o advento maior do Partido Comunista, União Soviética exportando a sua revolução para o mundo, porque está escrito lá no decálogo dos comunistas que os comunistas só terão paz e sossego quando o mundo todo for comunista. E antes de Gramsci eles pensavam que eles tinham que comunizar o mundo todo até com a luta armada se necessário. Gramsci vem e muda isso e diz que temos que tomar mentes e não quartéis. E outras coisas mais que não vêm ao caso agora. Muito bem. Os militares em 64, atendendo o clamor popular da imprensa, das igrejas, da população, enfim, de todos,
vão e colocam o país na ordem certa. Com um detalhe importante, nós éramos cerca de 70 milhões de brasileiros, um país atrasado, e sendo que mais de 80% vivia na zona rural. Hoje, ao contrário disso, somos 212 milhões num mundo moderno, comunicações instantâneas e temos 90% da população morando nas cidades. Então aí existe muita diferença para ser pensada. Sabemos todos que uma intervenção militar é prejudicial ao país, terá efeitos colaterais dentro e fora do país. Portanto, se é uma coisa que deve ser evitada, totalmente evitada até o último instante, é uma intervenção militar pura. É preciso lembrar também que milico é uma força armada onde é o emprego da violência máxima. O que está do lado das Forças Armadas é amigo e o resto é inimigo. Ninguém vai lá para ficar dando porradinha, jogando lacrimogênio e batendo com cacetete, não. Aliás, até no cacetete as Forças Armadas são diferentes. É um pedaço de pau de maçaranduba que é uma só, para acabar com o inimigo. Porque esta é a concepção de luta militar. Amigos de um lado e inimigos do outro. E inimigos mata-se. Quem morre pela pátria é o idiota do outro lado. O lado de cá vai matar pela pátria. É assim que é a concepção da luta militar. E não me venham com direitos humanos, com porque na hora que se vai para o pau, com olho no olho, olho do inimigo, sentindo o bafo do inimigo, ninguém vai perguntar o nome ou oferecer flores. Vai dar uma cacetada para ser uma só, ou um tiro para ser um só, porque tem que ter economia de meios também. Portanto, pedir intervenção militar é uma burrice, ou um despreparo, ou falta de conhecimento, ou é um desespero. É óbvio que os militares serão sempre o último cartucho de uma nação, para ser empregado em tempos de paz ou em tempos de guerra. Não há dúvida disso. Mas se o povo brasileiro, que em 30 anos botou a esquerda para comandar tudo, portanto responsável por tudo isso que está aí, todo mundo que votou na esquerda em alguma hora, seja para deputado, para senador, para prefeito, para qualquer posto eletivo, deu o aval para a esquerda torná-lo um escravo. Deu um aval para que a esquerda fizesse o que quisesse. Claro que foram enganados, não tenhamos dúvida disso. A esquerda enganou quase todo mundo. Mas aqueles que votaram na esquerda, está na hora de fazer o meia-culpa. Está na hora de sair para a rua, a menos que não tenha mudado de convicção, e tem que ir para a rua para exigir, sim, essas manifestações pacíficas aí de cantar hino nacional, esticar faixa, povo unido jamais será vencido, isso não convence ninguém. Isso é demonstração de posicionamento. Só, mais nada. Os corruptos, safados, inimigos da pátria que estão hoje na grande maioria, não todos, mas na grande maioria, no Congresso e no Judiciário, além do mundo artístico e da imprensa, essa gente que tem que ser combatida. O STF precisa ser cercado e aqueles ministros têm que ser dado a eles um ultimato aos 11. Sumam, assim como na maioria daqueles que habitam ou que trabalham ou que militam, a palavra mais certa, nos tribunais superiores. E no Ministério Público. Nunca se pode deixar o Ministério Público de lado. Seja para o bem ou para o mal. O Ministério Público é parceria do Judiciário. Muito bem. E lá no Congresso a mesma coisa. Portanto, se há algo a fazer, o poder instituinte, povo, que é quem manda e de onde advém todo o poder, tem sim que ir para a Praça dos Três Poderes, cercar aquela praça e determinar a substituição, a democracia direta. Tira-se todo mundo, não precisa quebrar, não precisa bater em ninguém, só dá o ultimato. E aí tira usando a força suficiente e necessária para executar o problema. Só isso. Nada mais que isso. Não fazendo isso antes das eleições. Nós teremos eleições fraudadas, sim.
essa turma que lá no STF, lá no TSE está, não tem mais volta. Eles estão num caminho em que, mesmo que eles quisessem, o que não é verdade, não poderiam voltar atrás porque tem compromissos com os outros facínoras que estão para voltar. Não é à toa que tiraram o presidiário ladrão e o botaram em condições de ser eleito. Não é à toa. Isso tudo faz parte de um propósito. O povo tem que saber isso, e aqui estamos falando, engrossando a massa que deve saber disso. Para exigir, sim, a palavra agora é exigir, que saiam esses pústulas, esses facínoras, esses canalhas. Faltam-me, inclusive, adjetivos pejorativos para alcunhá-los, porque eles não têm nenhum adjetivo positivo que possamos qualificá-los, mas negativo tem toda a relação, de A a Z. Portanto, o povo brasileiro, poder instituinte, que vá para a rua, que vai exigir do STF. Eu não disse fazer manobra só, fazer passeata e ficar aparecendo comendo churrasquinho de gato, não, na praça, não. Esticando bandeira e fotografia do Bolsonaro. Não. Tem que ir para lá e exigir. Se necessário, transformar aquilo num caos. Deve ser evitado, mas se não tiver outro jeito, vai para o caos. Porque eu não tenho dúvida nenhuma que, se as eleições forem levadas a cabo do jeito que está, a esquerda voltará. E dentro de, no máximo, 60 dias após as eleições, nós teremos o caos no país. Então, as Forças Armadas terão que agir gostando, querendo ou não. Porque se há uma coisa que nenhum militar, da ativa ou da reserva, deseja, é uma instabilidade no país. Ninguém, em sã consciência, quer virar a mesa. Ninguém, em sã consciência, vai dar o primeiro tapa. Mas terão que fazer para consertar, para botar o país na ordem certa, no rumo correto novamente. Seja antes ou seja depois. Cabe, portanto, ao povo e suas forças vivas determinar o que querem. É hora de levantar, a bunda do sofá e ir para a rua e fazer alguma coisa de efetiva. Nada de ficar gritando aí, povo unido jamais será vencido. Não, tem que ir para a rua e exigir. Invadir o STF, invadir o Congresso Nacional, tomar as galerias, tomar o plenário e exigir a saída desses facínoras todos que lá estão. Colocando gente nova, dando as cartas. O poder instituinte pode e deve fazer isso. Não adianta ficar chorando para que militar entre em ação. Militar não vai entrar em ação a menos que haja um clamor popular e das forças vivas da nação em peso inteiro, e depois das eleições, então, no caos, os militares também irão. Então, o militar só vai em duas circunstâncias tomar conta da situação. Ou num clamor, como eu já disse, intenso e total, amplo, geral e irrestrito, pedindo que façam, e isso já tomando esses órgãos a que me referi, ou pós-eleição, quando voltar o caos, certamente voltará, porque serão fraudadas, não tenho dúvida. Então eles terão que ir para as cabeças e botar o país no rumo certo. Eu acho até que os militares já poderiam abreviar o sofrimento deles próprios, pessoal da ativa, e já tomar logo essa porcaria e fechar e acabar com tudo. Mas isso sou eu, minha opinião. Quem tem o poder decisório na mão, talvez pense com grande responsabilidade, talvez com muito mais informações do que nós pobres mortais temos, e por isso estão aguardando o momento certo, se é que virá. Portanto, em vez de ficar dizendo que os outros são covardes, que os outros não fazem isso, que não fazem aquilo, que milico é isso, que milico é aquilo, que vá para a rua. Arregimente o máximo possível de pessoas, bote 1 milhão de pessoas na praça, não é muito difícil. A população brasileira coloca 3 milhões no Réveillon na praia, coloca 2 milhões nas paradas gays, coloca 2 milhões na Marcha para Jesus e outras marchas e outros movimentos sociais, e não consegue botar 500 mil, 600 mil, 1 milhão na Praça dos Três Poderes a exigir aquilo que lhe é de direito? É muita folga, né? Eu não diria nem medo, eu diria folga.
É fácil mandar, empurrar e acusar os outros. Vá lá e faça. Vá lá e cumpra seu dever de poder instituinte e resolva. E aí você pode estar certo. As forças vivas da nação estando à frente, as forças armadas estarão atrás para dar respaldo. Fora disso, não sei, não arrisco o prognóstico. Um abraço a todos. E antes que digam o nome de outra pessoa nesse áudio, eu sou Humberto Zenóbio Piccolini, major aviador reformado da Força Aérea, residente em Pirassununga. Aos canalhas do STF, se quiserem mandar me prender, será um orgulho. Continuo falando mal de vocês, porque é o que vocês merecem. Assim como dos políticos que estão no Congresso Nacional. Reconheço ampla maioria, quase totalidade dos políticos, do Judiciário e do Ministério Público, em todos os níveis, como simplesmente ou omissos, ou silentes, ou safados, pústulas e canalhas. Assim disse